One Piece é talvez uma das maiores obras de todos os tempos, não só pelo seu tamanho, mas também pela sua constância. Hoje neste vídeo nós traremos o nosso ponto de vista sobre a obra que tem milhões de fãs ao redor do mundo. Vamos falar sobre a primeira saga, a saga East Blue. É isso aí, meus queridos heróis, hoje é o dia de falar sobre o pirata que estica. Roda a vinheta, meus queridos heróis. Pega sua pipoca. Se você não conhece One Piece, hoje você vai conhecer. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais piratas da cultura pop pra você. Se você já tentou de tudo pra dominar o inglês, mas sente que não consegue sair do lugar, tá na hora de conhecer o método B-Way, um método que te ajuda a falar inglês sem medo de travar. Faça como milhares de alunos que já alcançaram a fluência no inglês com a B-Way. Existe uma diferença de pessoas que aprendem inglês de verdade e outras que ficam pelo caminho. Saiba que diferença é essa com a B-Way. Aprenda inglês de forma correta com o professor Jonas Bressan. O link do curso está na descrição do vídeo e no comentário fixado. B-Way é imperdível. Uma observação especial é que nós vamos analisar o mangá e vamos usar o anime como ilustração e como algumas observações aqui, beleza? Beleza? Você entendeu? Então, se você é fã da obra de One Piece, cara, fica conosco. Nós te convidamos a ficar com a gente aqui, relembrando tudo que você passou quando assistiu esses primeiros episódios ou quando leu os primeiros capítulos do anime e do mangá. E a gente, com certeza, vai aprender com vocês que estão aí acompanhando a obra desde sempre. A gente se tornou fã da obra tem pouco tempo. Na verdade, eu tenho uma história de amor e ódio. Não com One Piece, mas com a Panini. Por conta da Panini, eu não conseguia acompanhar o One Piece do jeito que eu gostaria de acompanhar. Então, passei muitos anos com a minha coleção defasada, cheia de buracos. Só li os primeiros volumes e fiquei esperando, né, a Panini reimprimir. A Panini só veio reimprimir há pouco tempo. A versão tocou bom. E por causa do live action. Por causa do live action, exatamente. A gente também vai fazer as análises aqui dos episódios live action. Queira, por favor, desculpá-los. São idiotas. Então, pra você que conhece One Piece, vem com a gente, que vai ser um prazer colocar os nossos 2 centavos, né? Sim. De opinião dentro dessa obra maravilhosa. E se você tem o preconceito com a obra One Piece, se você acha muito pra criança, muito caricato, eu não gosto daquele tipo de desenho, atente-se à história de One Piece, porque vale a pena de verdade, tá? Atente-se às mensagens que são dadas ali. Eu mesmo tinha um preconceito com One Piece e hoje eu sou fãzaço da obra. Eu tinha esse preconceito, Elvis. Eu não gostava, mas aí agora eu tô amando. É uma obra sensacional. One Piece segue a tradição dos shonen em dividir as suas histórias por arcos e sagas, sendo lançados no mangá semanalmente os capítulos. A saga East Blue tem no mangá 6 arcos, e são eles: Romance Dawn, capítulos 1 ao 7, Orange Dawn, capítulos 8 ao 21, Villa Syrup, do 22 ao 41, Baratie, do 42 ao 68, Arlong Park, do 69 ao 95, Long Tao, de 96 ao capítulo 100. Então, One Piece tem vários clichês de obra shonen. Mas tem um aspecto, Tony, que a gente não viu ainda em outras obras que a gente conhece, que é o fato dos coadjuvantes, os personagens coadjuvantes, serem apresentados cada um em um arco próprio. Os personagens que circundam o protagonista Luffy são apresentados cada um em um arco diferente. No anime, essa afirmação pode não ser tão precisa, pois Nami, a navegadora, já nos é apresentada no arco Romance Dawn. Mas, como estamos avaliando o mangá, essa premissa se sustenta. No Romance Dawn somos apresentados a Roronoa Zoro, em Orange Dawn, a Nami, Villa Syrup, o Sop, e no arco Baratie, ao personagem Sanji.
Estes são os personagens que fazem parte do bando do Luffy, que serão conhecidos como Chapéu de Palha. Muito bem, Elvis, muito bem, mas espera aí, vamos falar primeiramente do Luffy, antes de falar desses personagens. Ainda bem. Concordo com você, realmente tem essa característica de apresentar os personagens em vários arcos e todos os 4 são sensacionais. Sensacionais. Mas o Luffy é o cara. O Luffy é o Goku. O Luffy é o Jaspion. O Luffy é o Jiraiya. O Luffy é o protagonista, meus queridos heróis. Então nós temos aí um personagem com um arco flat, né, Elvis? Sim. Já pronto, é um personagem já pronto. Sim. A gente conhece os poderes dele logo ali no início. E com o decorrer do tempo a gente conhece um pouco mais sobre o passado dele, né? E tem um personagem muito interessante, que é o personagem que dá o chapéu pra ele. Afinal, o One Piece é conhecido como os Piratas do Chapéu de Palha. É que eu fiz uma promessa pra um homem que ia achar a melhor tripulação de todas e os tesouros de todo mundo e que me tornaria o rei dos piratas. E esse chapéu de palha é testemunha disso. Isso é apresentado logo nos primeiros capítulos. É isso aí. No mangá, o primeiro capítulo é muito mais interessante do que no anime. Porque no anime, você tem esse passado do Luffy sendo apresentado de modo paliativo durante ali os episódios. Mas no mangá, não. Você tem um capítulo inteiro só para apresentar o protagonista. Exatamente. Analisando o arco de personagem desse protagonista, nós chegamos ao arco flat, o arco que não muda. O personagem já está completo, narrativamente e como pessoa. Ou seja, ele não vai mudar durante a história, e sim mudar o mundo ao seu redor. Ele já é cheio de tudo que precisa e sua jornada faz parte de quem ele é. E mesmo que Luffy queira se tornar o rei dos piratas, ele não precisa ser o rei para se sentir completo e feliz. Satisfeito. Tony, essa característica é tão importante do personagem que ele contagia todos ao redor dele, inclusive antagonistas. Sim. Um bom exemplo é o Caçador Branco. Ali no último arco, no Long Tal, o Caçador Branco, que é um capitão da marinha, ele admira o Luffy. Zoro! Sanji! Nami! Foi mal. Eu vou morrer. Ele sorriu. Smoker é o Caçador Branco, um oficial da marinha. Ao presenciar o momento da iminente decapitação de Luffy, ele percebe que ele estava sorrindo. Não porque sabia que seria salvo de alguma maneira, mas sim porque estava feliz e sentia que sua vida estava completa. Vocês perceberam aí que o protagonista é um protagonista super interessante e que ele realmente contagia não só seus aliados, mas também seus antagonistas. Mas vamos às características deste personagem. Tony, narrativamente o personagem é incrível, mas visualmente, cara, ele é um personagem muito simples, né? Mulambento. Mulambo, exato. Mulambento, lá no Ceará chama mulambento. mulambento. O cara é mulambento, parece um mendigo, anda de chinelo, uma bermuda, uma camiseta. Colete, né? Um colete. Não é camiseta, é um colete. É um colete. Um chapéu rasgado. Ele só tem uma característica interessante, talvez, né? Visualmente falando, que é uma cicatriz, que é ele mesmo que faz, né? Sim, sim. Pois é, mas é um mulambento. É um personagem que muita gente fala que ele é brasileiro. Por quê? Porque ele é mulambento, cara. Né? Não, pô, mas assim, visualmente, realmente, o Luffy não chama atenção. Eu tô brincando. Narrativamente, não. O visual dele é massa. Não, é justamente por conta de toda a estética da obra que o Luffy ele se destaca, pela simplicidade. Mas vamos analisar aqui como é que esse personagem funciona narrativamente. E o que faz ele ser tão forte, né? Isso. A nossa visão é a sua força moral e sua felicidade contagiante que muda tudo e todos ao seu redor. Todos aqueles que o encontram e de alguma forma também chamam a sua atenção se torna seu amigo e às vezes alguém de seu bando. Luffy sabe que não consegue atingir seus objetivos sozinho. Então, desde o início da jornada, ele procura companheiros, bons companheiros, pra compartilhar essa aventura com ele. Cara, a gente sente a sensação de que ele tá chamando a gente pra entrar no bando. O Luffy é um cara amigável, Elvis. É isso aí. É o cara que todo mundo quer como amigo. Exatamente. Você quer um cara como o Luffy do seu lado. E o Luffy é forte, pô. Quando você precisa dele pra pancada, ele tá lá pra te ajudar a bater a porrada em seus inimigos. E ele não é um personagem overpower. Não. Ele só é forte. Sim. Ele consegue se tornar forte
justamente pela força moral dele. Exatamente, o cara tem uma felicidade contagiante. É isso aí. O design da obra, de forma geral, pode afastar algumas pessoas, por ser muito cartunesco e simples, o que pode dar a falsa sensação que a obra é rasa, apenas feita para crianças. Mais uma vez, eu entendo por que você se afastou de One Piece quando você viu ali o primeiro capítulo, quando você viu talvez uma imagem na internet, um trailer. Eu entendo, a estética realmente, ela é cartunesca. Eu me afastei por isso, tá? Quando a gente vai ficando mais velho, principalmente, a gente vai querendo ver coisas mais bem elaboradas, com o traço mais grosso, né? O traço menos fino. Como diz lá o André. Como diz o André do Linhagem Geek, o traço é muito fino. Mas, cara, quando você vai assistindo e conhecendo todos os personagens, você vai começando a se apegar por todos eles. Exato. E a dica que a gente dá leia o mangá primeiro, depois vocês vão pro anime. Galera, o anime de One Piece é do final dos anos 90. Entendeu? Então, além de ter a estética daquela década, também tem a cultura daquela época. As produtoras de anime faziam o anime muito lento comparado ao mangá, justamente para não acompanhar ao mangá. As batalhas nesta saga são simples e ao mesmo tempo exageradas. Simples em um sentido de poderes e exageradas no sentido do absurdo. Luffy é um homem borracha por ter comido uma fruta mágica que dá poderes a quem come, mas o amaldiçoa com a incapacidade de nadar. Então, todos os seus golpes são físicos. Zoro usa 3 espadas ao mesmo tempo. Não explica, pelo menos nesta saga, como ele faz isso. Nami usa um bastão, Sanji usa chutes e o Usopp um estilingue. O design sendo cartunesco faz com que as lutas, que são puramente físicas, fiquem mais interessantes. A gente aceita mais. A gente aceita. A suspensão de descrença é criada também com o design. Porque graficamente já é exagerado. Sim. Então não tem problema o Zoro levantar uma pedra, ele fazer halteres com um camelo, sabe? E a obra é uma comédia, galera. É isso aí. É uma comédia shonen, cheia de ação e drama. É isso aí. Drama, tá? Então, é uma mistura de tudo, cara. Uma mistura de sensações, uma mistura de técnicas. Cara, eu acho que o ponto principal do que você falou é que One Piece é uma obra de comédia. É uma obra de comédia. Não tem pra onde correr. Comédia, ação e drama. E vamos pra frente. Agora vamos sobre um ponto que muita gente se engana. Pensa que One Piece é para crianças. Muita gente, Tony, acredita que shonen é para crianças. E não. Shonen é para pré-adolescentes. Sim. Ok? É a fase ali dos 12 anos Isso, pra cima. Exatamente. No primeiro capítulo, por exemplo, nós temos o Luffy, criança, sendo capturado por bandidos da montanha. E vemos um dos piratas que ele admira dando um tiro na cabeça de um dos bandidos. E a cena é bem direta e carregada de sentido que pode chocar até alguns adolescentes aí. Meus queridos heróis, no primeiro capítulo tem essa cena. No mangá. Você tá entendendo? Então, assim, é uma obra para adolescente, mas é uma obra que traz uma carga dramática, como o Tony já falou, bem escrita, na dose certa. O que o autor quis falar pra você aí, meu querido herói? Que esses piratas aqui podem parecer comédia, mas dentro da obra dele, quando um pirata vai precisar matar, ele vai matar. Exatamente. Ele passa a veracidade da coisa, Isso. né? Quando você pensa, isso aqui é brincadeira, aí começa a ver a madrasta da Nami levando um tiro na cabeça Exatamente. também. Aí você pensa, que é isso? Mas aí já tá no Arlong Park, né? No caso do anime, você vê algo mais sério aí, né? Nessa parte do Arlong Park. Isso, Essa é uma das diferenças do anime e do mangá. Diferença do mangá pro anime. Isso. Né? É lá onde fica mais dramático. No anime, eu acredito que o Arlong Park é o momento que pega todo mundo. Mas isso é normal. No mangá é desde o início, pra mim. Mas isso é normal, porque quando você muda a mídia, você muda algumas coisas referentes ao público que você vai apresentar. O anime traz muito mais criança do que o mangá. Com certeza, Tony, isso é verdade. Então, a nossa crítica não é no sentido que o anime é ruim, tá, galera? Não. O que a gente tá falando é pra te indicar a melhor forma de você consumir a obra.
Preste atenção que no primeiro capítulo já tem uma cena dramática, uma cena forte. Cara, um tiro na cabeça. Da forma que foi apresentado ali. Qualquer cheiroso que lê esse capítulo aí vai... Peraí, mas One Piece não é comuna? É, comuna. Vai pensando. Se bem que comuna gosta de fuzilar os outros, né? É, meus queridos heróis, não tem nem como a gente desprezar o anime de jeito nenhum, porque o anime ajudou a propagar essa obra muito mais do que o mangá, né? Muito mais do que o mangá. Então, Luffy é salvo por Shanks, que para salvá-lo perde um braço e dá de presente para ele o seu chapéu de palha. Item carregado de sentido e valor. E este chapéu se torna tão importante para Luffy quanto para nós leitores. E o autor vai explorar esse valor do chapéu em alguns momentos nesta saga. Prontinho, meu querido herói, encerramos aqui a apresentação do nosso protagonista, que possivelmente é um dos melhores protagonistas de Shonen. Sim. Nossa, junto ali com o Goku, junto com o Seiya, nossa, muitos outros aí. Seiya... Eu acho que o Seiya sim, o Seiya pô, é isso. Tô brincando. Agora a gente vai pros 4 amigos do Luffy. Isso aí. Que completam o personagem principal. Perfeito. Vamos lá, vamos falar dos 4. O Zoro, ele é apresentado no primeiro arco Romance Down. O Zoro consegue ver como Luffy e ele são parecidos, ao perceber que existe alguém com um sonho quase tão impossível como o dele. O Luffy quer ser o rei dos piratas. É isso aí. Eu quero ser o rei dos piratas. O Luffy quer ser o rei dos piratas, enquanto o Zoro, ele quer ser o maior espadachim do mundo. Isso. Pois ele fez uma promessa ali à sua rival e amiga, Kuinan. Cara, sensacional, né? É. É outra diferença, Tony, que tem do anime e do mangá, porque quando a gente conhece o Zoro ali em Romance Down, imediatamente já vem todo o seu background, pelo menos a parte importante até agora. No anime não é assim. No anime só apresenta depois. No anime a gente só sabe da história do Zoro especificamente lá depois. Aparece um espadachim ali que desafia ele, mas fica nisso. Exatamente. Então, o espadachim, né? O espadachim. Paralelo, então, à apresentação do Zoro, nós temos aí apresentado o primeiro vilão. Sim. Tem ali a Álvida, que ela é, né? Uma vilã que depois não... Depois ela deixa de ser vilã. Ela fica apaixonada pelo Luffy. Isso. Né? Essa obra, cara, é tão politicamente incorreta que o Luffy chama ela de gorda e feia e dá um soco na cara dela. E ela é. Ela é, pô. Ela é gorda e feia no início. Isso. Então, nesse arco, Romance Down, nós temos o Capitão Morgan, que é um capitão da Marinha, e é apresentada a Marinha de uma forma meio esquisita, mas depois ali no final resolve-se todo o problema e a gente vê que não é a Marinha que é totalmente corrupta, mas sim algumas pessoas ali, no caso, o Capitão Morgan. Agora, meus queridos heróis, vamos falar sobre a heroína de One Piece, né? A Nami. É a Nami que vem pra ser aquela personagem que você odeia gostar dela. Que é isso? Cara, você diz assim, eu não queria gostar dessa menina. No começo ela é muito utilitarista, né, cara? Ela é muito utilitarista, fica traindo direto o bando, mas em Arlong Park... a gente conhece melhor. É ali onde você realmente se apaixona pela personagem. Sim, você gosta dela. Você diz, eu odeio gostar de ti. Eu odeio te amar, Nami. E assim, né, cara? Tem uma galerinha cheirosa que fala que a Nami é empoderada, que a Nami é isso e é aquilo. Nada. Assista One Piece que você vai ver o que é realmente uma personagem que precisa do protagonista. Precisa de todos, né? Dos amigos ali. Isso. Elvis. E ela se encaixa no bando perfeitamente. Ela é a navegadora. Ela é, de forma geral, a mais inteligente, a que tem mais sabedoria. Mas na hora da porrada, ela não chega nem perto dos outros. Em Orange Town, Nami está envolvida com Bug, o palhaço, capitão do bando Piratas do Bug. Nami aqui, ao conhecer o Luffy, percebe que ele é forte demais. Claro, depois de usá-lo para se safar. Essa característica utilitarista de Nami será demonstrada várias vezes até nós chegarmos no arco Arlong Park, como já dissemos aqui, onde realmente saberemos tudo sobre a sua história. Bug é um vilão super interessante, cara. Você vai gostar pra caramba. Eu adorei esse personagem. E ele vai aparecer mais uma vez lá na frente. Sim.
ele é derrotado pelo Luffy e o Zoro, e a Nami faz um acordo ali com os piratas e entra no bando. Só que na cabeça do Luffy, Nami já faz parte do grupo, só que ele vai ter uma surpresa lá no arco Baratie. E eu fiquei decepcionado. Sim. Eu pensei assim, cara, que menina chata, entendeu? Porque na hora que eles mais precisavam, ela abandonou todo mundo. Mas depois é justificado. É justificado depois. E aí nós temos essa personagem que é simplesmente uma personagem muito bem desenvolvida e que faz parte ali do bando e que eu te garanto que você vai gostar dela, cara. Você vai gostar de tudo que envolve ela e os outros, a interação dela com os outros. Agora eu vou te perguntar, Tony, precisa lacrar com a Nami no live action? Não precisa. Esperamos que isso não aconteça no live action. No arco de Baratie, a Nami foge com o tesouro e o navio que nossos heróis conseguem depois de muitas batalhas. O Gon e Mary, mas Luffy não acredita que Nami os tenha traído e de uma forma desordenada, o bando separadamente vai atrás dela. Meus queridos heróis, lá em Arlong Park, a gente conhece a história da Nami. Sim. Só que o Luffy não tá nem aí. Ele não liga. Eles conhecem a irmã da Nami, só que quando ela vai contar a história, ele não tá nem aí. Isso me conectou. Isso conectou todo mundo. Porque ele tem confiança nela, cara. Ele sabe que ela não traiu eles. Ele confia nela e, ao mesmo tempo, te deixa um pouco com um pensamento ambíguo, dizendo assim, pô, velho, o Luffy, ainda bem que o Luffy não tá nem ligando pra essa safada que abandonou todo mundo. E roubou, sabe? Eles. Ainda bem, roubou. Essa ladrona, como diz lá no Nordeste. Ladrona. Larápia. Essa ladra que roubou todo mundo, que roubou o navio, inclusive. Pô, Luffy tá certo. Mas o Luffy estava calculando a parada toda, né, Elvis? Pois é, cara. E aquele momento, Tony, que ela fica pé da vida com ele, manda ele embora, fica rasgando a tatuagem do Arlong aqui no braço esquerdo. Só que aí depois ela olha pra ele e pede chorando, me ajude. Me ajude. Ele coloca o chapéu na cabeça dela. Aquela cena é sensacional. Mas por que ela funciona, Tony? Porque a Nami, ela reconhece o valor do Luffy e o valor que o Luffy dá ao chapéu. Cara, essa cena é foda. É uma das mais importantes aqui nessa saga toda. Sim, cara. A saga East Blue, ela é bem desenvolvida, Elvis, principalmente para apresentar os personagens. Muito bem escrita. E isso aí ganhou muita gente. Depois daí, você não larga One Piece. Não larga, não larga. É a partir daí que você pensa, isso aqui não é pra criança, não. Não, no anime, né? Porque no mangá é desde o começo. No anime. Eu tô falando do anime. É aí que você pensa, isso aqui não é pra criança. E aí, neste arco, nós temos a apresentação do vilão Arlong. E os Homens Peixe, né? E os Homens Peixes, que, na nossa opinião aqui, foi aqui onde mostrou que vilões podem matar, são muito fortes, porque até então nós temos um palhaço, nós temos uma gorda que vira magra. Mas tem o Don Krieg também. Isso, você tem o Don Krieger. Mas o Don Krieg não mata, no anime pelo menos. No anime é meio esquisito aquela batalha ali. Eu acredito que aquela batalha no anime do Don Krieg, cara, eles erraram muito aquilo ali. Erraram muito. Porque no mangá é muito mais rápido. No mangá a gente sente que o Don Krieg realmente é um cara mau. E tem a aparição do Mihawk, que é o primeiro Shichibukai que aparece ali. Que é quando você fala, pelo amor de Deus, cara, isso aqui tá saindo do nível. Porque um cara derrotar uma armada de 50 navios, Tony, o negócio começou a ficar overpower mesmo. Exato. Não é só porrada e tal. Tem muitos poderes. Porque eles estão num mar que é um mar calmo, que é o East Blue. Só que lá na Grand Line, praticamente todo mundo comeu Akuma no Mi, né? Sim, sim. A grande diferença no arco do Arlong Park, aí para esses outros vilões que o Elvis acabou de citar, é que ele é um tirano, dono de um reino ali, de uma ilha, que ele mostra realmente ali a sua ditadura e ele escraviza ali o povo. Exatamente. E é destituído... Isso. Pelo grupo do Luffy, cara. A vingança da Nami ali, o Luffy indo contra o Arlong, é sensacional. Isso, e o fato da Nami ser uma escrava, ela trabalha pro Arlong pra tentar comprar de volta a ilha dos Homens Peixe, né? Pagar o Arlong pro Arlong ir embora, e todo o roubo que ela faz na vida inteira é pra pagar o Arlong. E aí tá o problema do Estado ter poder e não conseguir gerenciar o povo. O Estado, no caso a Marinha, o governo, a polícia ali da Marinha e tal, não conseguiu comandar
Uma ilha pequena, cara. Cuidar de um povo de uma ilha pequena. Deixou que um tirano, um ditador, cuidasse daquilo tudo. Sim. Foi preciso o quê? O Luffy intervir. E aí você vem dizer que o One Piece é comunista. Vá pra casa do cacete. Que isso, rapaz? Você calma. Vamos voltar 2 arcos e vamos pro arco da Vila Sirup para apresentação do Usopp. O Usopp tem vários simbolismos ao redor dele. O fato de ele mentir para os cidadãos da ilha e isso fazer com que ele não seja levado a sério, toca naquela mensagem moral do menino e o lobo. E o design do personagem com o nariz proeminente lembra também a obra clássica do Pinóquio, que fala sobre os problemas morais da mentira. É muito interessante a maneira como o Eiichiro Oda consegue condensar esses 2 contos, né, do Menino e o Lobo e também do Pinóquio. Dessa forma, ele consegue transformar o Usopp em um mártir, que por conta da sua imaginação fértil e seu passado trágico, escolhe levar a alegria para a sua vila, e em especial para uma senhorita de família nobre, que perdeu seus pais e vive doente, sem poder sair de casa, a senhorita Kaia. O Usopp eu acho que é o personagem mais caricato de todos do bando. É o que mais se aproxima da gente, né? O mais fraco, porque os outros são muito fortes, né? Então, nós temos aí um personagem bem caricato e cheio de simbolismo, como você acabou de falar. É um arco legal, interessante, e tem o Michael Jackson. O Michael Jackson! Django. Cara... Caramba, tem um homem esquisitão andando de costas! Hã? Aê, pera um pouco. Quem foi que me chamou de esquisitão? Eu não sou esquisito, não. Eu ri demais, cara, quando apareceu esse personagem pela primeira vez. O cara andando pra trás, fazendo o passo da lua do Michael Jackson. Então, esses pontos, caras, que o Eiichiro Oda coloca são muito legais. Enquanto tem o Michael Jackson, tem uma menina que o cara é apaixonado. O Usopp é apaixonado por essa menina. Essa Kaia, menina também tem um sentimento por ele. E você vê esse contraste aí da comédia, o vilão sendo Michael Jackson. E o amor, um sentimento de amor, um romance. É porque, na verdade, o vilão é o Capitão Kuro, né, que é o mordomo. Sim, sim. E o vilão é muito bom, é um vilão maligno, é um vilão mau mesmo. E o legal é que tem o clichê, né? Que quem é o vilão é o mordomo. Percebeu isso aí? Que é outro clichê narrativo que ele traz aqui. Como você falou da comédia, o Eiichiro Oda, ele consegue fazer com que essa batalha seja mais interessante do que ela é. Por exemplo, eles erram o local onde os piratas vão aportar na ilha. É no outro lado, aí eles têm que correr pra lá. Aí o Luffy se perde, a Nami fica presa no óleo e acaba deixando o Zoro preso no óleo. Aí o Luffy e o Zoro ficam fora da batalha inicial. Sim. Quem luta inicialmente é o Usopp e a Nami, que são fracos. Só que presta atenção, cara. O Luffy cai no hipnotismo do Django, cara. Do o Michael Jackson. O Michael Jackson hipnotiza o cara, mano. Aí depois é que tem a luta do Capitão Kuro e o Luffy, que é uma luta bem legal. E essa parada do hipnotismo é muito simbólica. Quem é que assistindo o Michael Jackson não ficava hipnotizado? É isso mesmo. Verdade. Então o cara usou essa parada do hipnotismo aí, com certeza, lembrando, né, com referência a essa questão do Michael Jackson, com certeza. Aí no final o Chapéu de Palha consegue derrotar o Capitão Kuro e a nossa querida Kaia, que é rica, dá o barco pra eles, o Going Merry. E o Usopp entra no bando do Chapéu de Palha. E aí você fica se perguntando, como é que um cara pobre, que nem o Luffy, mulambento, ia conseguir um barco? Tá aí, meus queridos heróis. Foi resolvido rapidinho. Foi a forma que o Eiichiro Oda usou pra dizer, vamos então arrumar uma pessoa rica que deu um barco para uma pessoa pobre. Isso, exatamente. É simples assim, o cara escreve bem demais, cara. Vamos agora, meus queridos heróis, pro Sanji. O Sanji, o último personagem aí a entrar pro grupo. O Sanji é apresentado ali no arco do Baratie. Baratie é um barco restaurante. Então o Sanji, cara, ele é um cozinheiro. B10, né? Ele é um cozinheiro que luta. B10 e gado. Isso. Ixi, gado demais. O Sanji, cara, cozinheiro, luta, bonitão, né? Bonitão. Loirão. Dublado pelo nosso querido Wendel Bezerra. É, o Wendel Bezerra no anime. Eu perguntei
se o dinheiro enche sua barriga. O Sanji, meus queridos heróis, é aquele cara marrento que nos é mostrado como um cara muito forte, pois nós vemos ele dar uma surra em um tenente da marinha, o Fubury, que antes tinha sido mostrado como alguém poderoso e que deveríamos temer, mas Sanji o detona apenas com uma mão. A relação entre o Sanji e o chefe Zeff do restaurante é de confronto constante. É bem interessante, pois nós percebemos que os dois são muito parecidos e de cara vemos que Sanji é o pupilo do Zeff, não só na cozinha, como no seu jeito de lutar. Outra diferença gigante entre o anime e o mangá. No mangá, quando mostra ali a história do Sanji e do Zeff, mostra ali por que o Sanji admira tanto o Zeff. Eles ficam presos em uma ilha deserta e toda a comida o Zeff dá pro Sanji criança. No mangá, o Zeff corta a própria perna para poder sobreviver. Isso tem no anime. Mas no anime não mostra. Não mostra que ele cortou a perna. Não mostra que ele cortou a perna. Ele perde a perna de outra forma, porque no mangá ele come a própria perna. É o quê? Nossa, velho. Olha isso. No anime jamais Não, ia é passar... pra criança. Não, One Piece é pra criança. One Piece é pra criança. Cuidado que você dá o mangá pra criança. Dela não ficar aí... Pai, o cara comeu a perna dele. Comeu a própria perna. Isso aí. Cuidado, né? Então, não, no anime tem essa parada da ilha e tudo. Mas não mostra ele comendo a própria perna. Essa parada canibal aí não mostra. Essa parada canibal não mostra. Pô, imagina, cara, o Sanji vê isso, por isso ele admira tanto, por isso ele reluta tanto em sair do restaurante e viver a vida dele. Porque o Luffy chama ele pra participar do bando e ele não vai, porque ele tem uma dívida gigantesca com o Zeff, cara. Lá no anime, ele só dá toda a comida pro moleque. É isso. E ele perde a perna de outra forma. Isso. No arco Baratie, o grande vilão é o Don Krieg. A gente já falou também que aqui é onde nós temos a apresentação do Mihawk. A luta de Sanji e Luffy contra a armada de Krieger é de certa forma interessante e entrelaçada de vários momentos de respiro e de tensão. Como, por exemplo, a traição de Nami e Zeff sendo pego como refém por Gin, o imediato de Krieger, que foi ajudado por Sanji no início do arco. Outro momento de tensão super interessante, que ao mesmo tempo também é um momento de respiro, a gente deixa de ver o desfecho da armada de Krieger para ver a aparição do Mihawk. Quando o Mihawk aparece, todo mundo fica lá molhando as calças, né? Sim. Só que o Zoro não, cara. O Zoro fala, é você. Olhos de gavião, né? É você, cara. Eu procuro você a minha vida inteira. E o Zoro leva uma surra. Mas é uma surra bonita, cara. Bonita nesse momento você fica pensando, o que o Zoro quer com esse cara, né? E aí ele leva uma surra, o cara vai embora. É nesse momento que você pensa, o Zoro, ele tem mais coisa do passado que a gente precisa ver. No anime é aí que começa a história, a mostrar um pouco da história mostra a história do Zoro, que é um erro na minha opinião. O mangá acerta em mostrar a história do Zoro quando ele é apresentado. Desde o início. Zoro, então, luta contra Mihawk, pois o seu objetivo é ser o melhor espadachim do mundo, mas é facilmente derrotado e deixado vivo, pois Mihawk viu força e energia nele, o que nas suas palavras ele não via em uma pessoa há muito tempo, e diz para Zoro se tornar mais forte e enfrentá-lo de novo no futuro. Mihawk vai embora, pois já tinha se divertido muito e ignora o que tinha vindo fazer inicialmente. Luffy e Sanji conseguem derrotar os vilões e Sanji finalmente se torna membro do bando de Luffy. E enfim, vão para Arlong Park buscarem a Nami, que fugiu. E essa história a gente já contou aqui. Percebam como tudo é muito bem entrelaçado, muito bem escrito. Um arco já gera o gancho para outro. Assim que eles terminam ali, eles vão direto atrás da Nami. E aí a gente já entra no Arlong Park, que a gente já falou. Essa questão do Mihawk, você já espera ver daqui a alguns episódios lá na frente o personagem voltando. Exatamente. Essa questão do palhaço também não ter sido morto lá no início pelo Luffy, também você fica pensando, lá na frente nós vamos ver o palhaço de novo. É isso aí. Isso são pontos interessantes que fazem com que você se prenda mais ainda à obra, meu querido herói. E isso é o que live action tem que tentar fazer. Tem que fazer, exatamente. Você vem comigo? Antes de ir para a próxima saga e para um próximo mar, a obra aumenta o seu world building, nos mostrando a elite política que controla esse mundo. Somos apresentados ao quartel-general da Marinha, que serve ao governo mundial.
Aqui, vemos que os atos dos protagonistas fazem eco com o mundo ao seu redor, gerando uma boa sensação que tudo terá uma consequência, reforçando nosso interesse, pois nós percebemos um paralelo com o mundo real. O tenente-comandante Brandon New coloca a cabeça de Luffy a prêmio, pois o mesmo derrotou vários piratas perigosos de East Blue. Vemos que a marinha é sim algo a se temer. Neste final de arco, o autor consegue apresentar novos personagens interessantes, como o Smoker, o Caçador Branco, capitão do QG da Marinha, e a espadachim Tashig, Sargento Mor, do QG da Marinha, que é a cópia da amiga de infância de Zoro, a Kuina. O autor também cria vários ganchos para as próximas aventuras. Os personagens estão em uma cidade chamada Logital, a cidade do começo e do fim. Aqui foi onde o rei dos piratas Gold Roger foi morto. Zoro e Luffy são os pivôs dos ganchos criados nessa parte final do arco. Alguém misterioso salva Luffy e seu bando, o personagem misterioso, Dragon, que impede Smoker de prender Luffy depois de derrotá-lo facilmente. Vale salientar que provavelmente esse foi o mesmo personagem que salvou Luffy de ser decapitado por Bug o palhaço. Sim, ele volta aqui e com Álvida, que está realmente linda e apaixonada por Luffy. Linda é apelido, né? Todo mundo fica chamando, que mulher bela, que mulher bela. Mas parece, meus queridos heróis, que um tapinha não dói, né? Ai, um tapinha não dá. O Luffy deu um tapa na Álvida quando ela era gorda. Um soco. Ela resolveu emagrecer. Não, ela comeu uma Akuma no Mi, né? Ela resolveu emagrecer pra poder mostrar pro Luffy que ela merecia a sua atenção. Não, e ela fala assim, eu não gosto de homem mole. É. Eu não gosto de homem fraco. Se você morrer pro Bug, você não será o meu homem, né? É. Ele, sai fora! É, cara, o Eiichiro Oda é um nóxico, né? É, pois é. Não, e essa galera cheirosa, cara, eles assistem uma obra que é politicamente incorreta, mas não, isso aí não existe, isso aí não existe. É. E o One Piece é lacrador. É. Nada de lacrador. A volta de Bug e Álvida é mostrada nas aberturas de capítulo do mangá, e isso é genial. Neste ponto final, também vemos de relance Shanks, o ruivo, que parece ser muito mais importante do que imaginávamos. Pois é, meus queridos heróis, o Shanks, aquele cara que salva o Luffy no primeiro capítulo e perde o braço, ele parece ser muito mais importante, porque o Dracula e Mihawk vai lá na ilha que o Shanks tá. E o Shanks fala, cara, eu não quero duelar com você. Aí o Mihawk fala, depois que você perder um braço, eu não tenho mais interesse. Mas eu vim aqui pra te mostrar isso aqui, ó. Ele mostra o Luffy. Eu lembro que você tinha me falado sobre esse moleque aqui. E aí o Shanks fica feliz. Cara, depois de 100 capítulos, velho, você vê essa parada, velho? É, muito bom mesmo. Não, Tony, e o Dragon, velho? O Dragon, do nada, um personagem... Porque assim, o Luffy, ele é salvo. É visivelmente que ele foi salvo por alguém. E aí o Smoke pergunta, por que você tá salvando esse cara? Ele fala, você não deve impedir um homem de seguir o seu caminho. Zoro, então, tem um encontro interessante com Tashig. E aqui sabemos um pouco mais sobre as espadas e os espadachins. E vemos que a espada principal do Zoro é muito rara, uma Wado Ichimonji. E essa nova personagem, apesar de parecer muito com Kuina, até nas falas, ela tem motivações diferentes e vai atrás de Zoro para tomar suas espadas. Então, o Smoker vai atrás também do Luffy, vai atrás dos piratas aí, do chapéu de palha, Elvis. Porque os caras foram salvos pelo Dragon, então eles não são piratas normais. É isso aí, tem alguma coisa ali, né? Tem alguma coisa. Ele fica pé da vida, cara, o Smoker. Ele nunca tinha perdido nenhum pirata, ele tinha sempre capturado todos, mas ele perdeu o Luffy. É, a marinha atrás do Luffy, os vilões atrás do Luffy, outros piratas atrás de Luffy. Ou seja, tem muito mais coisa vindo pela frente, galera. E o momento em que eles estão ali na iminência de entrar na Grand Line, eles fazem um juramento. É muito bonito esse momento, muito interessante, e nos veremos em Alabasta. É, meus queridos heróis, a próxima saga, Alabasta, vem aí. Essa foi apenas a primeira saga de One Piece, cara. East Blue, meus queridos heróis, termina assim.
E nós gostamos demais. Vale a pena você assistir, vale a pena você ler. Como a gente falou aqui, vai no mangá primeiro, tá? O link dos mangás estão na descrição aqui no canal. Não se esquece de jeito nenhum de comprar pelo nosso link se caso você queira ler essa história que é simplesmente uma das melhores que nós já lemos, uma das melhores que nós já assistimos. Vai lá. Não caia nessa de que o One Piece só fica bom depois de 300 episódios. Não. Ele fica bom mesmo ali nos primeiros capítulos. Você vai gostar. Esse foi mais um vídeo, Elvis. É isso aí. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. A gente se encontra no próximo. Tchau, tchau. Tchau. Ela já é do bando. É. Segura. Está no ar, Heróis e